está pronto? Você está pronta para raciocinar? Não? Ah, sim, está. Eu também estou. Então, comecemos a retrospectiva do que já vimos, lembrando que no início desta série de programas tínhamos um problema de identidade. Se alguém nos perguntasse quem é você, repetíamos como se fôssemos papagaios bem amestrados tudo o que nos deram para repetir. Nós dizíamos o nome que nos deram e em seguida exibíamos outros nomes que também nos deram. Dávamos então o nome daquilo que fazíamos. Dizíamos: eu sou estudante, sou médico, militar, artista, dentista, marceneiro e assim por diante. E para confirmar tudo o que dissemos, mostrávamos diplomas, títulos, documentos que também nos deram para mostrar. Nos identificávamos assim com a identidade que nos deram e que se resumia em palavras, em nomes da linguagem oral ou escrita. Se alguém quisesse nos conhecer melhor, com a intenção de negociar com nós, de casar com nós, de namorar ou até mesmo de copular com nós, é bem provável que falássemos sobre o que de ordinário muito se repete na cultura. Ah, eu gosto da noite do Rio de Janeiro, eu gosto de viajar para o exterior, gosto da noite de Paris, gosto de esporte, gosto de cinema, de arte, de música clássica ou de funk. E não gosto de gente chata, gente careta, pessimista, que não sabe ser divertida. Com uma certa sublimidade, ou então com um pouco de cinismo estampado no rosto, nós poderíamos acrescentar: olha, eu acredito em Deus, ou então eu sou ateu. E mais, e quem quiser gostar de mim, tem que gostar como sou. Nós percebemos agora que, crentes numa originalidade inexistente, repetíamos palavras e nomes dados para todos repetirem, certos de que se conhecem e se dão a conhecer. Quando, por algum misterioso milagre da natureza, parecíamos querer colocar em dúvida essa identidade programada, perguntávamos: afinal, quem sou? Who am I? Mas imediatamente, muitos de nós, sem poderem resistir, repetiam a voz
da autoridade gravada profundamente na memória. Ah, eu sou uma alma imortal. Outros de nós, crentes que deviam discordar dos primeiros para posarem de melhores e mais espertos, repetiam a voz de outra autoridade e diziam: eu sou um fenômeno secundário da matéria, sou um epifenômeno, um mortal excremento cerebral. Chegamos a um nível de consciência em que cansamos de papaguear. Queríamos uma identidade verdadeira que fosse fundamentada em razões e em experimentos tão fortes que eliminassem qualquer desconfiança de erro. Para conseguir isso, precisávamos calar aquelas vozes que desde a infância irracional nos amestraram e no subterrâneo da memória insistem em fazer respostas saltarem fáceis na nossa consciência. Mas estávamos decididos a nos libertar desse comando memorizado. A liberdade, ela acontece primeiro e principalmente aqui. E para conseguir essa libertação, perguntamos novamente: quem sou eu realmente? Aí ficamos desorientados, sem saber o que responder. Mas mesmo sem saber o que responder, nós sabíamos que a nossa determinação de desprezar as vozes que da memória pediam passagem. Mesmo assim, passamos a investigar. E um dia maravilhoso, após a realização de um experimento pessoal e empírico, descobrimos que eu sou eu. Que eu sou eu aqui. E que você é um eu aí. Essa experiência pessoal revelou que nós, eu e você, existimos, cada qual sendo um eu autônomo, um eu que sente e pensa. E essa existência se impõe à nossa razão de um modo tão absolutamente incontestável que nenhum eu no mundo pode afirmar que o eu não existe sem negar a própria existência, que afinal, mesmo negando, está afirmando.
Então, aí, tendo feito essa descoberta do eu, quisemos representar de modo científico, exato e matemático essa existência que é individual, singular e particular. Um valor matemático se impunha correspondendo exatamente com o eu. Foi o um. O um. Sim. Por quê? Porque o um existe de modo único, como princípio fundamental, essencial e elementar na matemática, sendo dele que se deduz o conhecimento de todos os outros números ao infinito. Nos termos ideais, portanto, todos os outros números diferentes do 1 só surgem para confirmar a existência do 1 básico. O 4, por exemplo. Vejam vocês que eu sou modesto, eu não sou como os nossos políticos, que trabalham com números elevados, com milhões, bilhões. Eu, muito modesto, prefiro dar como exemplo o número 4. O número 4 é 1 repetido 4 vezes. Eu não posso ir além disso, porque senão me perco. O eu, que constatamos existir, de fato, na natureza, também é essencial, fundamental e elementar. É um princípio de mesmo valor que o 1. Por quê? Por quê? Sim, por quê? Porque todo conhecimento da humanidade é produzido e reproduzido a partir do eu, que ao sentir e pensar, afirma e reafirma sua existência como um eu. Veja bem, mesmo quando o eu sente e pensa, reproduzindo como papagaio um conhecimento mentiroso, está provando, demonstrando que existe. O eu é elementar, fundamental, essencial e básico para toda e qualquer representação cognitiva que se faça sobre as coisas do universo. E foi por isso que o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, no século XIX, ousou escrever logo no princípio do seu livro O Mundo como Representação, ele ousou dizer assim: o mundo é uma representação minha. E aí ele complementou dizendo assim: e essa é uma verdade válida para todo ser vivo e pensante. Isso significa que o conhecimento pode ser genial ou medíocre. Mesmo assim,
sendo um ou outro, não pode reduzir o eu à inexistência. Porque o saber por si mesmo prova que o eu existe. Capete? Por isso, por essas razões, desconfiamos que seria falso o conhecimento em curso sobre a morte. Como esse conhecimento pode decretar o fim do eu na inexistência, se todo conhecimento só afirma e reafirma a sua existência? Para resolver esse paradoxo, fomos investigar a identidade agora da morte. E descobrimos que ela é apresentada como um jogo de palavras ou de nomes. Ou seja, o nome da morte não é como o nome de uma pedra que podemos experimentar na natureza. Morte é palavra abstrata, definida com o significado de fim. Fim de alguma coisa. Sendo assim, só essa coisa é que finda, só essa coisa que finda é que existe antes de findar. Legal, né? A morte não existe porque é só fim. Então, sabendo disso, agora tínhamos de investigar a identidade da vida. Porque seria a vida aquela coisa que finda com a morte. Então, teríamos primeiro de experimentar uma coisa existente com o nome de vida, tal como experimentamos o eu e a pedra. E depois observarmos para comprovarmos que ela, a vida, essa coisa, deixa de existir ou finda. Mais uma vez, descobrimos que a palavra vida é outro nome abstrato e mais uma ilusão criada pela linguagem. Vida é nome que não nomeia coisa alguma existente na realidade natural. O seu valor na relação com algo existente na natureza é igual ao da morte. É zero. Zero representa muito bem a ausência de algo existente. Agora veja, se nós subtrairmos o vazio ou esse nada da vida, até é esquisito dizer esse nada da vida, porém, se nós subtrairmos o nada da vida do nada da morte, nada resta. Então, todo o jogo de palavras sobre a vida e a morte é que perfaz
esse conhecimento que corresponde a zero na relação com coisas realmente existentes na natureza. Essa verdade que eu acabei de colocar, ela pode ser comprovada não apenas pela lógica racional, mas também pela ausência absoluta. Olha, eu estou dizendo a ausência absoluta, zero absoluto de cientistas, estudiosos ou leigos que tivessem experimentado a morte. É real, é real. É absolutamente impossível encontrar alguém que tenha experimentado o fim. Se não findou, não experimentou o fim. E se findou, não experimenta nada, não é certo? Não é óbvio? Eu também acho óbvio. Prosseguindo, porém, os teimosos e surdos crentes insistiam, na época, vocês lembram, em dizer para nós que a vida que finda é um conjunto de atividades vitais. Como vitais é nome relativo à vida, que já sabíamos que não corresponde a nada existente na realidade natural. Nós deixamos de lado o que já havíamos resolvido, o que estava resolvido, e fomos procurar a identidade das atividades. E após pesquisar, verificamos que atividades são movimentos de corpos. Ou seja, atividade nenhuma existe sem o corpo, corpúsculo, ou elemento energético que se movimenta. Logo, um conjunto de atividades é um conjunto de zeros existenciais. Somando todas as atividades existentes por si mesmas na natureza, dá o zero da inexistência. Assim, com esse cálculo racional, vislumbrando também toda a experiência possível, nós percebemos finalmente a baita confusão do crente diante de uma mudança de forma que se dá no corpo. O crente, acha que o corpo material muda de identidade porque mudam o seu nome quando ele se transforma. Isso porque batizam o corpo com o nome vivo. E depois que ele muda de forma, o batizam de morto. Realmente é inegável verificar que o corpo mudou de forma, porque perdeu alguns atributos funcionais. Agora veja, um carro. Lembrem do carro nosso lá no Castelinho, que parou no Castelinho, então a gente disse, olha, o motor morreu. Então, um carro
não deixa de ser, na sua essência, um corpo material e mecânico, porque parou de funcionar. O fato de ter parado de funcionar não significa que o carro desanimou, porque antes estaria animado por uma força imaginária com o nome de vida. Vida esta que o teria abandonado. Isso fica meio que ridículo para o carro, assim como fica para o corpo orgânico. Ambos, tanto o carro como o corpo orgânico, só apresentam movimentos funcionais porque consomem e queimam combustível. Se faltar combustível, ou então se sofrerem um desarranjo interno, ambos, tanto o carro quanto o corpo, deixam de apresentar os movimentos úteis para o motorista. Mas carro e corpo orgânico não deixam de existir. Você está lembrado? Você lembra que lá no velório do Ambrosino vimos pessoas confundindo atividades objetivas e funcionais do corpo com as atividades funcionais e subjetivas do eu. Estas são as sentimentais e pensantes. Então, a confusão era de identidade, porque o corpo não é o eu que sente e pensa. O corpo e o eu existem de modo muito diferente na natureza. No velório ficou evidente que o corpo mudado, transformado, impedia o eu que antes atendia pelo nome Ambrosino se expressasse por ele, ou expressasse por ele a sua função, a função do eu, de sentir e pensar como um motorista. E essa confusão, ela é muito curiosa, porque não há semelhança alguma entre o eu e o corpo. É uma coisa incrível essa confusão. O eu não apresenta forma aparente como o corpo. E a coisa fica mais curiosa porque, apesar dos amigos e parentes do finado nunca terem visto a forma do eu, apesar de nunca terem visto a forma do eu, olha, prestem atenção, mesmo assim, conheciam o eu ambrosino pelo modo como ele expressava pelo corpo a sua personalidade, a sua inteligência, enfim, o seu modo de sentir e pensar. E se depois da transformação do corpo, esses parentes e amigos continuaram não vendo a forma do eu, de onde eles tiraram a ideia de que o eu mudou de forma, ou seja,
Mudou de uma forma existente para não existente. Vejam assim, se nós conhecemos alguém que viaja para longe e depois nunca mais vemos esse alguém, é porque findou? Esta é a questão. De que fatos reais, de que fatos, então, os crentes que nunca perceberam a forma do eu existente, sabem que o eu se transforma como qualquer forma de um existente para zero da inexistência. Tudo indica que os crentes nunca compararam o eu que são com o corpo que possuem para descobrirem as diferenças que há entre ambos. Só comparam a forma que o corpo do alheio tinha antes da transformação com a forma do corpo já mudado, e aí acham que o eu nunca visto, mas de personalidade, isto é muito importante, de personalidade conhecida, deixou de existir porque não estão vendo ele, ou melhor, o eu, né? A forma do eu. Não ocorre a essa gente que o eu só pode ser conhecido pelo único modo de conhecer. O único modo de conhecer que é por experiência pessoal e direta. A existência do eu alheio só pode ser deduzida da experiência indireta, ou pelo modo como o eu expressa a personalidade pelo corpo. E nada, absolutamente nada, na mudança da forma do corpo indica qual destino tomou o eu. Não há de onde tirar. Qualquer coisa que se afirme sobre o eu alheio, tendo em vista apenas a transformação do corpo, é invenção, é especulação metafísica. E é bom frisar, porque isto é muito importante, que a existência do eu é constatada por experiência pessoal, como são todas, de novo, todas absolutamente, todas as experiências de todos os homens, sejam científicas, empíricas ou intelectuais. Todas são experiências pessoais. Nós já vimos que tanto o cientista que descobriu a fórmula de um remédio milagroso, quanto o primitivo, o senhor, como que era o nome dele mesmo? Não lembro mais o nome que eu dei. O senhor. Vocês lembram? Alguém lembra? Bronco. O senhor Bronco. O senhor Bronco. Quando o senhor Bronco, um homem primitivo, que experimentou a banana,
tanto ele como o cientista que criou o remédio milagroso, ambos tiveram uma experiência pessoal que comunicaram aos membros de sua comunidade. Estes membros da comunidade que se seguiram, incluindo-nos aí, após experimentarem ou experimentarmos o remédio e a banana, também de modo pessoal, aprovaram ou aprovamos, ou reprovaram, ou reprovamos as descobertas. Estou dizendo que todos podem experimentar pessoalmente a existência do remédio, do eu e da banana, e constatar a verdade dessas existências. Na realidade da experiência pessoal do primitivo, do cientista e também dos membros da comunidade, ocorreram atividades objetivas do corpo, no momento do conhecimento, e subjetivas do eu. Estas do eu, você já sabe, são as sentimentais, pensantes e inteligentes. Estas, repito, não possuem forma concreta, capaz de ferir os sentidos do observador externo. Entre as atividades objetivas que também ocorreram durante a experiência pessoal de cada um, estão as dos órgãos sensoriais e corporais do corpo. Funcionamento do corpo normal, coração batendo, sangue circulando, etc. O problema da identidade, mais curioso, porém, nós observamos entre os neurocientistas. Eles, os neurocientistas maravilhosos, eles fazem a mesma confusão danada dos amigos parentes do Ambrosino. Eles mandam o sujeito pensar em alguma coisa, por exemplo, e aí observam em seu cérebro, nos neurônios, os efeitos objetivos físicos, elétricos e químicos, a reação aos pensamentos e sentimentos do eu. Ou seja, eles só experimentam as formas de fenômenos provocados pela subjetiva percepção, emoção, concentração da atenção, etc. E confundem essas funções do eu com as do corpo ou do cérebro material. Ora, se o cérebro é um maravilhoso computador biológico construído e desenvolvido num processo evolutivo que serve de instrumento para um comandante inteligente, o que é que temos? Nós temos que, por analogia, eles observam na tela do monitor os efeitos formais causados por um comandante escondido que digita textos num teclado. Olha, gente, eu não tenho nada contra a ciência, muito pelo contrário, admiro profundamente os neurocientistas, cujas descobertas nos fazem
ter uma medicina extremamente avançada. Essa admiração eu tenho. Agora é necessário questionar algumas coisas. E fazendo essa analogia do cérebro com um computador, muitas vezes eles pegam um computador quebrado. Como no computador quebrado as formas exibidas no monitor se desorganizam, ficam desorganizadas nas formas, na linguagem. Então, eles querem que o comandante do cérebro tenha o mesmo desempenho inteligente com um computador estragado. E como isso não acontece, afirmam que o computador é que se autocomanda. Eles não provam, nem mesmo demonstram de modo direto como é a praxe científica, como é o rigor científico, que o psiquismo ou o eu é mero epifenômeno das atividades cerebrais. E sem as provas experimentais dentro dos moldes adotados pelas ciências materialistas, honestamente, nada deveriam afirmar. Mas afirmam. Afirmam por dedução dos princípios adotados a priori. Basicamente, que nada existe fora da matéria. Devido a essas afirmações mal fundadas e aos avanços da física quântica, devemos agora passar a investigar se o eu continua existindo após a transformação do corpo. Já vimos que, entre muitos que afirmaram essa continuidade, entre eles, nós já vimos que o filósofo René Descartes relatou uma epifânia de sua experiência pessoal. Já comentamos também sobre os poetas cantores da Grécia Antiga, entre os quais Homero e Hesíodo relatavam experiências pessoais, como são todas as experiências, com entes do mundo invisível aos outros, aos demais. Vocês lembram disso, não lembram? Então, tendo em vista que o modo essencial e universal de conhecer não tem outro, se dá por experiência pessoal, é consultando essas experiências pessoais que estaremos investigando nos próximos programas, se o eu continua existindo com a mesma identidade após a transformação drástica que se dá no corpo. Eu espero você no nosso próximo programa. Obrigado pela audiência e até mais.